Fala comigo, engenheiras e engenheiros líderes, sejam muito bem-vindos ao canal Construindo Além do Óbvio. E nesse canal eu trago muito assunto sobre reforma, construção de casa, obras eficientes, liderança, comunicação, Lean Construction, a base de tudo que eu falo. Meu nome é André Cardoso, sou engenheiro civil, especialista em reformas de alto padrão e consultor Lean Construction. Bom, no tema de hoje eu vou falar um assunto que muitos de vocês estão passando por isso. Não recebo aumento há muito tempo. Será que eu estou fazendo alguma coisa de errado? E aí, se identificou com esse tema? Já comenta aí e curte, porque vai vir coisa boa para você. Bom, se você se pegou nessa situação, de duas uma. Ou a empresa que você tá não tá te reconhecendo e não tá te valorizando, ou você não tá também alcançando a expectativa delas, das empresas. Então, qual das duas será que está acontecendo? Então, eu acho que é importante você fazer essa pergunta e ser muito crítico nesse ponto. Não adianta você só apontar o dedo para a empresa e simplesmente falar, poxa, a empresa não me dá uma condição de trabalho, não me valoriza, eu trabalho pra caramba e não recebo aumento. Gente, eu já tive empresa própria e o que eu mais esperava dos meus funcionários não era trabalhar uma hora extra, não era se desdobrar, fazer o máximo absurdo a ponto de ser negativo para você. Mas eu esperava que eles trouxessem soluções para problemas. Se a gente está numa obra, onde obra muitas vezes é sinônimo de problema e acontece diversos problemas, e você muitas vezes não está gerando inúmeras soluções, você basicamente é um pombo-correio de levar problema para um chefe ou para um coordenador e não tentar resolver ao máximo que você puder, dificilmente eles vão te valorizar e vão te reconhecer. Então esse é o primeiro ponto para você pensar. Você está fazendo isso? Você está se dedicando a ponto de sou uma pessoa que resolve problemas? Porque assim, gente, as empresas elas contratam pessoas para não serem gerenciadas, e sim serem gerenciadores. Então você precisa ser gerenciador da sua obra, você precisa ser a pessoa principal que vai resolver todos os problemas daquela obra. Entende isso? Isso tem que ficar muito claro para você. E além disso, gente, o que eu quero que fique muito claro nesse tema é que não existe uma ferramenta, não existe um software, não existe uma coisa específica, palpável que você tenha que fazer ou aprender para você ser reconhecido, para você ganhar mais. Não, é uma coisa que depende de você. Você tem que querer ser melhor naquilo que você está fazendo. E se a empresa está esperando que você faça 100%, você precisa fazer 110, 120. Mas o ponto principal desses 110 e 120 não é fazer depois do horário, não é fazer demais, é fazer de maneira inteligente, fazer de maneira eficiente, que é tudo que eu prego aqui. Então assim, se você está se sentindo sobrecarregado, se você está sentindo que você não tem tempo para investir em você mesmo, se capacitar, melhorar algum outro aspecto da sua carreira profissional, repense um pouco, porque você precisa ter tempo para se desenvolver nesse sentido, entende? Então, o primeiro ponto é esse. Será que eu estou alcançando a expectativa que a empresa espera de mim? Ou não? Ou eu estou fazendo o mínimo necessário? Eu estou basicamente cumprindo a tabela. É um famoso termo usado, né? Ah, eles pedem relatório, eu faço relatório. Eles pedem uma coisa, eu faço uma coisa. Eles pedem outra coisa, eu faço outra coisa. Será que eles têm que toda hora estar pedindo para você fazer alguma coisa? Será que eles têm que cobrar você de fazer alguma coisa? Ou será que você pode começar a transformar essa sua postura de um liderado e se transformar um líder? Se transformar um gestor da obra? É dessa forma que você vai começar a crescer, que você vai começar a ser reconhecido. E digo mais, isso é uma puta oportunidade, porque são poucas pessoas que têm essa mentalidade. Eu já tive empresa própria e eu já trabalhei para uma empresa terceirizada.
É uma empresa, uma construtora que me contratou. E eu te digo, quando eu tinha empresa própria, eu tinha muita dificuldade de achar pessoas para trabalhar, pessoas que se encaixassem no perfil que eu acredito ser um perfil bom para a obra, né? E eu entendo que cada pessoa tem a sua forma de lidar com as coisas, né? Tem gente que é mais tímido, tem gente que é mais solto, tem gente que é falastrão, tem gente que promete e não cumpre, mas existe um ponto entre elas que tem que ser em comum, que é você fazer o melhor que você pode, sem que os outros esperem algo e sem que você seja cobrado por isso. Porque parte do pressuposto que a empresa te contratou por um salário X e como engenheiro você tem certos papéis na obra que você precisa cumprir. Ah, André, mas eu estou cumprindo às vezes um papel de arquiteto. E o que seria o papel do arquiteto? Porque assim, isso é um outro ponto também que você às vezes não está sendo reconhecido por conta disso. Será que você está olhando o projeto como deveria olhar? Será que você está analisando o projeto? Você está entendendo o que o projeto precisa? Você está antecipando problemas? Você está reduzindo esses problemas que estão acontecendo com muita frequência? Então, se você não está fazendo nada disso, como que você espera receber um aumento e receber um reconhecimento de alguém que não está vendo o que está acontecendo? Porque, gente, eu acho que é muito óbvio para vocês que, pelo menos para mim e para as pessoas que eu converso, é exatamente assim. O chefe nunca está do nosso lado o tempo inteiro. Então ele nunca está vendo o que a gente está fazendo no dia a dia, minuto a minuto. A correria que a gente tem do nosso dia a dia. O resultado que aparece para o nosso chefe é num relatório, é no final do mês, é no que o cliente fala, é no que o arquiteto fala. E o que eles vão falar de você se você só está cumprindo a tabela? Se você está fazendo só o mínimo? Se você está fazendo quase um papel de mestre de obra? Se você acorda, vai para a obra, passa o dia na obra, não pensa em uma melhoria, não pensa em uma forma de prevenir algum tipo de problema, ou, sabe? É isso, gente. Isso precisa estar muito claro na cabeça de vocês. Então, o que pode estar acontecendo para vocês não receberem um aumento é esse tipo de situação. Agora, é claro que existem empresas, né, que não valorizam os seus funcionários. Mas te peço isso, faça esse exercício. Tente ser cobrado menos vezes por alguma coisa. Tente estar sempre um passo na frente do seu chefe. Tente trazer melhoras. Tente criticar algum processo da empresa, mas não criticar só de reclamar. Criticar de apontar o problema que você enxergou e vir com uma solução. Exemplo. Muitas vezes as empresas precisam fazer diários de obras e no final da semana precisa fazer um relatório semanal. Você preenche o diário de obra todos os dias, ou deveria pelo menos preencher todos os dias. E aquela informação, querendo ou não, é a mesma que vai para o relatório semanal. Será que você está tendo que duplicar muitas vezes um serviço? Ou será que você não consegue juntar um formulário no outro, né? Uma planilha na outra? Entende? Então é esse tipo de questionamento que você precisa ter no seu dia a dia. O outro ponto é, você tem uma postura de líder? Você tem uma postura de uma pessoa que vai ensinar alguém, que capacita a sua equipe? Porque se você é um engenheiro que não passa um conhecimento, que não dá suporte à sua equipe, dificilmente você vai ser reconhecido. E dificilmente você vai subir de cargo. Você vai ficar anos e anos, você pode até ganhar um aumento, mas você vai ganhar R$500 ali, R$200 ali. Isso é nada pra gente, né? O bom é você subir de cargo, ganhar responsabilidade, né? Sair daquele dia a dia da obra e virar um gestor, virar uma pessoa que toma conta de obras e não só de uma obra, né? E que consiga tomar conta tendo tempo para si mesmo, que é o que eu prego aqui. A partir do momento que você se torna uma pessoa eficiente, uma pessoa que possui rotinas determinadas, possui
metas claras com a sua equipe e que consiga cobrar e atualizar essas metas do que está acontecendo, o que não está, o que precisa de um plano de ação, né? O que você precisa antecipar, o que você precisa cobrar antes que vire um problema. Se você não pensar nesses pontos, você não vai ser reconhecido tão cedo. Então, assim, é isso. Se você está se sentindo desvalorizado na sua empresa, pense dessa forma. Antes de você desistir ou falar, puta, não sei se eu quero mais obra, não sei se é isso que eu quero. Antes de fazer isso, pense dessa forma que eu estou falando. Como que você pode estar um passo à frente? Como você pode aproveitar uma oportunidade de estar, às vezes, numa empresa que tem obra com frequência, obras de alto padrão, de médio padrão, né? Então você consegue enxergar um pouco que a empresa tem sucesso no que ela faz. Se você vestir a camisa daquela empresa e buscar agregar mais nesses pontos, trazer benefícios, trazer uma inovação, uma ferramenta nova, trazer um controle novo, algo que não vai só gerar mais um controle ou mais uma ação, mas que às vezes troque um por outro e que seja mais eficiente, que consiga agregar valor ao cliente, que o seu chefe fale, nossa, caramba, André, obrigado, foi muito bom esse teu ponto. É isso. A partir do momento que você começar a trazer benefícios para a sua empresa, né, se você trabalha para alguma empresa, você vai ser reconhecido. O meu caso, por exemplo, quando eu tinha a empresa própria no Rio de Janeiro, e eu vim para São Paulo para fazer um triplex contratado por uma construtora, 7 meses depois de eu ter sido contratado, eu recebi um aumento. 1 ano depois de eu ter recebido esse aumento, eu recebi o dobro do aumento. E comecei a ter mais responsabilidades para me tornar um coordenador. Mas como que você conseguiu isso, André? Porque eu tentava agregar com a empresa. Então, por exemplo, eu via que a empresa estava num momento de crescimento. Quando a empresa está num momento de crescimento, é muito difícil você manter a qualidade dos serviços. Por quê? Você está contratando gente nova o tempo inteiro, você tem mais gente para tomar conta e acaba perdendo o controle de algumas coisas. Qual é a melhor forma de você controlar isso? Sendo um pouco mais burocrático, criando padrões. Então, um dos meus incentivos foi pegar e fazer uma cartilha de boas ações, do que se deve fazer, do que deve ter, quais tipos de planejamento, gestão visual que deve ter na obra. Poxa, quando eu apresentei essa cartilha para eles falaram, caramba, tá ótimo. Encadernaram e mandaram para todos os engenheiros. Olha, gente, ó, a forma como vai ter que ser, a forma como a empresa vai lidar. E eu era apenas um engenheiro que tinha acabado de entrar na empresa. Ah, André, pô, você tá babando ovo. Não é babando ovo, gente. Independente se eu vou estar naquela empresa ou não, eu tô fazendo por mim. Olha o know-how, olha o conhecimento que eu tive por fazer uma cartilha dessa. Se eu for abrir uma empresa no ano que vem, ou 3 anos para lá, ou se eu for para uma outra empresa, eu vou poder levar esse conhecimento e vou poder agregar cada vez mais. Então, a partir do momento que você sai da sua zona de conforto para trazer uma melhora, para se tornar melhor, você consegue ser reconhecido pelo que você faz. Então, aquele esforço todo que você tem todos os dias na obra, eu sei que é difícil, gente. Eu não estou aqui falando, não estou aqui querendo ser irresponsável e dizer que obra é simples e obra é fácil. Não acho que é. Não acho que é para qualquer um. Então, a minha proposta para você é essa. Antes de desistir e antes de se vitimizar e ficar desanimado, tente fazer essas ações. Tente se valorizar. Tente investir em você. Estude um pouco mais. Se capacite em outra coisa. Crie uma outra habilidade. Desenvolva o seu lado emocional, seu lado de comunicador. Como você ser um líder melhor. Tem um vídeo meu aqui. Será que você é um bom líder? Vai lá ver o vídeo. Várias coisas boas para você implementar na sua obra amanhã, junto com isso que eu estou falando. Então assim, gente, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Não é nenhuma pílula mágica. Mas também não é fácil.
Eu sei que não é fácil, mas se você fizer todo dia um pouquinho e principalmente estiver disposto e ter a consciência de que você precisa daquilo, putz, você vai longe, muito longe. Assim como eu tô chegando e cada vez mais, e quando eu acho que eu cheguei num ponto que eu tô satisfeito, surgem outras coisas, e hoje eu tô trabalhando como consultor Lean, uma coisa que eu amo fazer, capacitar engenheiros, deixar engenheiros mais eficientes, implementar o Lean Construction na obra, forma de otimizar tempo, reduzir custo, desperdício, como você ser mais inteligente nos processos, como você reduzir processos desnecessários. Então é isso que você precisa. Muitas vezes, gente, você pode entrar numa empresa nova como uma empresa velha. Vão existir processos que precisam ser revistos, precisam ser melhorados. E tá todo mundo só fazendo a mesma coisa, que é o quê? Tocando obra. Só. Pum. Chega o projeto, toca a obra. Chega o projeto, toca a obra. Ninguém pensa, beleza, tô tocando essa obra, mas como eu posso melhorar para a próxima obra? Será que você tem uma base de dados sua e do que você fez de bom e de ruim para um próximo momento você melhorar? Você revisita essa base de dados? Você compartilha essas dúvidas e esses problemas com outras pessoas para que eles possam evoluir junto com você? Veja bem, líder é aquele que sabe capacitar a sua equipe, não é aquele que esconde conhecimento. Então, para você se tornar um líder, para você se tornar um coordenador de obras, ou até mesmo um dono de empresa, você vai precisar abrir mão do seu ego de querer saber só você de tudo e começar a compartilhar desse conhecimento. E uma vez que você começa a compartilhar disso, você aprende mais, você engaja as pessoas, você se torna influente e você se torna um profissional muito melhor. Entende isso? Então, assim, gente, é crucial você ter esse tipo de raciocínio, né? Mas, novamente, não adianta vocês quererem fazer tudo de uma vez, né? Ah, André, eu vou pegar, então amanhã eu vou pegar, vou mudar, Não é isso também. Mas é ter a consciência de mudar um pouquinho cada dia. Essa semana eu vou me propor a fazer tal coisa. Essa semana eu vou... É isso, é criar pequenas metas para ser alcançáveis e não inalcançáveis. Não adianta você ter inúmeras metas, sonhos maravilhosos e não conseguir percorrer e alcançar nenhum deles. Não é mesmo? Quantas vezes quando você entrou, por exemplo, na faculdade de engenharia, qual era o seu sonho? O que você queria ser quando você se formasse? Eu, pelo menos, queria ser um engenheiro diferenciado, aquele engenheiro que você olha no campo e fala assim, caraca, esse cara é bom, mano. Ter grana, porque a princípio todo mundo falava que engenheiro ganha bem pra caramba. Então eu queria ter grana. E eu queria poder tocar minhas obras. Né? Na verdade, quando eu entrei na faculdade, eu nem me ligava muito na parte de reforma, tanto que o meu primeiro estágio foi no predial, na Odebrecht, que me encantou muito. Mas logo que eu me formei, fui para a reforma e nunca mais saí. Então é isso. Eu gosto de dizer, e eu acho que eu falo isso em quase todos os vídeos, que o feito é melhor que o perfeito. Então, se você está começando, se você está pelo menos fazendo alguma coisa para ser melhor, já é mais positivo do que você só sentar na cadeira e reclamar de alguma coisa que não está se satisfazendo. Então, se você está insatisfeito, estagnado, sai dessa cadeira. Sai dessa cadeira e vai na luta. E vai melhorar. Vai procurar formas de você se sentir melhor e se sentir capaz de fazer. Porque a partir do momento que você se sente capaz, você começa a engajar as pessoas, começa a contaminar as pessoas com essa atitude de motivador. E um líder tem que ser motivador o tempo inteiro. Entende? Quando a gente trabalha com obra, a gente trabalha com pessoas. Então não adianta, tô num dia ruim, começa a tratar mal as pessoas. Gente, eu sei que nós somos humanos, mas a gente precisa saber colocar algumas coisas de lado
e ser profissionais. Então, antes de só reclamar, aponta o dedo para você e fala: tô fazendo o meu melhor? Ou será que eu posso fazer melhor? Será que eu tô indo para a obra e avaliando tudo que está acontecendo e vendo os pontos que eu posso melhorar? Ou eu só vou para a obra, vejo o que está acontecendo, chego em casa, deito no sofá, ligo Netflix, não estudo nada, já sei tudo de obra mesmo, para que eu vou aprender mais? É isso, gente. Fica o meu alerta para vocês, essa dica para vocês. Existem diversas formas de você melhorar profissionalmente, né? Você pode fazer um curso de liderança, você pode fazer um curso de Lean Construction, que nada mais é do que você pensar de uma forma mais eficiente, gerando mais valor ao seu cliente. E reforma, a gente está lidando direto com o nosso cliente. Então, como que eu posso fazer com que aquele cliente se sinta a principal pessoa da obra? Porque é assim que ele tem que se sentir. Ele tem que chegar na obra e ele vê que a obra está andando, ele vê que a obra está organizada, ele vê que a obra é segura, ele vê que tem um planejamento legal na obra. Não adianta ter aquele cronograma em A0 gigantesco, gigante, que ninguém entende nada, só você e eu. Só os engenheiros que entendem. O cliente não entende, o pedreiro não entende, o mestre não entende. Separa por semana. Tenha metas mais palpáveis para você alcançar. Ao invés de você se frustrar e desistir muito fácil de alguma coisa por ser complexa, dê os 2 primeiros passos ao invés de dar um pulo. Entende? Eu acho que esse é o principal ponto que pode mudar o dia a dia de vocês, né? E aí, assim, se mesmo assim, pô, André, tô me dedicando, tô fazendo acontecer e eles não estão me valorizando, gente, uma dica que eu dou é: puxa um feedback. Por que você não vai e puxa um feedback deles e naturalmente eles vão querer um feedback de volta de vocês? Se eles não quiserem, você dá o feedback. Porque às vezes a empresa, ela se surpreende com uma atitude incisiva, assim, uma forma mais forte de lidar com a situação, uma forma mais certeira, né? Porque se você tá bom assim, né? Aí eles vão montar em cima mesmo. Agora, se você mostrar: não gostei, tô insatisfeito, quero isso aqui, quero isso assado. Só que assim, para você cobrar uma coisa, você tem que apresentar uma coisa. Então volta para aquele assunto de: tô fazendo melhor? Então começa a fazer por onde, para você poder cobrar também, né? E às vezes você pode cobrar da seguinte forma. Uma coisa que eu acho uma das melhores formas de você pedir um aumento, ao invés de pedir um aumento de fato, é: chefe, será que você não consegue me dar mais uma obra e colocar um estagiário para eu tomar conta lá? E de repente a gente pode pensar em alguma forma de aumentar o meu salário. Ao invés de só falar assim: chefe, você não consegue aumentar meu salário? O que vocês acham? Vocês acham que... Imagina vocês como chefe. Como é que seria receber uma opção onde você está colocando uma outra obra para você tocar, um estagiário que é um custo baixo e uma parte do seu dinheiro, porque você não vai estar lá full time, e ele estará cobrando o preço full time, ou seja, o preço cheio de um engenheiro. Então eles estarão ganhando com isso e você também. Então você tem que saber lidar com isso. Mas se a empresa não tiver segurança em você para poder te confiar uma obra nova, enquanto você está tocando uma que você nem entregou, aí você vai continuar estagnado, você vai continuar na mesma obra. André, mas aí uma obra nova vai ser muito trabalho. Gente, é a partir do desafio e sair da zona de conforto que você tem o crescimento. Se você está sempre naquele mesmo lugar, fazendo os mesmos tipos de obra, sem melhorar em nada,
você não vai crescer profissionalmente nunca. É a partir do desafio e do medo que você consegue crescer. E quando eu digo medo, é medo. Medo. Eu saí do Rio de Janeiro tocando obras de 300 metros quadrados, né? De um andar apenas, sem muita coisa de muito detalhe complexo de alto padrão, para um triplex. Na verdade era um duplex que eu ampliei, fiz um mezanino no pé direito duplo do primeiro andar, toda em estrutura metálica. Eu nunca tinha trabalhado com estrutura metálica. E a obra rolou super bem. E eu consegui prever um monte de problemas. Eu consegui ter um bom acompanhamento com os colaboradores. Eu consegui o aumento que eu queria. Eu consegui tocar outra obra junto com essa obra. Fazendo tudo isso que eu tô falando para vocês. Eu não fiz nada demais. Eu não sou o gênio da lâmpada. Minha média na faculdade foi 7,5. 7, por aí, sei lá. Sabe? Não sou aquela pessoa absurdamente inteligente. Mas eu sou esforçado. Isso eu te digo que eu sou. Eu sou uma pessoa curiosa. Eu gosto sempre de estar melhorando. Eu não gosto de ficar obsoleto. É uma palavra que eu gosto de usar, obsoleto. Porque se você tá aí só tocando obra, você vai se tornar obsoleto. Ou você vai se tocar descartável. Porque a partir do momento que você não puder ir, eles vão botar um outro engenheiro que faz o mesmo papel que você. Qual é essa diferença de um outro engenheiro? Da empresa também, inclusive. E eu digo isso para você comparar com outro engenheiro, não no sentido de uma competição negativa, mas uma competição saudável, para te desafiar a ser melhor. Mira naquele engenheiro que você acha que é muito bom e fala, eu vou ser melhor que ele. Mas sem derrubar o castelo dele, sem prejudicar ele, se aliando a ele. Ajude-o. Peça ajuda. Não existe você crescer sozinho. Bom, então eu deixo esse ponto de reflexão para vocês pensarem e realmente refletirem o porquê que vocês não estão ganhando um aumento ou porquê que vocês estão com uma dificuldade de se desenvolver profissionalmente. E tome ação. Saia da cadeira e vá à luta. Eu acho que isso vai fazer muita diferença. E assim, saiba pedir ajuda. Comenta aqui no canal o que você está precisando. Volta aqui e fala, André, tô com dificuldade nisso, tô com dificuldade naquilo. Manda mensagem para mim, eu te ajudo a pensar numa forma melhor. Tá bom? Então, até o próximo episódio. Gente, se você gostou desse assunto, já comenta aqui, clica no sininho para se inscrever, para você receber sempre esse tipo de conteúdo. Deixe nos comentários o que você acha. E vamos para cima. Valeu!